Então, colegas, boa tarde a todos e todas mais uma vez. Meu nome é Michele Vasconcelos, sou psicanalista, psicóloga, sou transmissora aqui no Instituto Semblante, né? Estamos aqui hoje com uma sala repleta, né? Que bom, de colegas que já fazem parte do nosso instituto, participando de várias atividades, colegas novos, o pessoal que está chegando agora, a primeira vez no Semblante, seja muito bem-vindo, sintam-se em casa, né? E apresento a vocês a Paola, que é a nossa colaboradora, que está aqui conosco, né, nesse início, estava aqui recepcionando vocês, está ali no grupo também de WhatsApp, enviando os e-mails, tendo contato, então podem buscar sempre que precisarem de um help, podem procurar a Paola, né? Muito obrigada, Paula, aqui pela condução. Então, colegas, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos hoje dando início a uma transmissão, né? Eu propus ali como um grupo de estudos, mas será uma transmissão dialogada, né? De um texto que eu acho que é incontornável dentro dos estudos da psicanálise, que é a Introdução ao Narcisismo de Sigmund Freud. É um texto de 1914, né? E que é um divisor de águas dentro da teoria psicanalítica, né? Esse texto, juntamente com As Pulsões e Seus Destinos, de 1915, eles dão uma guinada nos estudos acerca das neuroses, das psicoses, sobretudo da constituição do eu dentro da teoria psicanalítica. E por que o narcisismo? É, não é por ser uma data comemorativa do texto, como às vezes alguns fazem eventos sobre isso, mas penso pelo prazer e necessidade de revisitar esse texto, por nós, psicanalistas, profissionais da área psi, ou também interessados em ouvir um pouco sobre Freud e psicanálise, revisitar um texto tão importante, mas também fazer-se conhecer e ouvir outras transmissões, né? Eu imagino que alguns de vocês aqui já tenham tido contato com o texto, já tenham tido contato com as transmissões, e eu costumo dizer que cada transmissão é única. Cada transmissor também é único porque vai trazendo ao largo da transmissão e dos estudos também o seu arcabouço teórico e leituras outras, né? É por isso que aqui eu acho importante falar do lugar que eu trago, que eu vou trazer o texto sobre o narcisismo. Eu vou trazer, a partir dos estudos teóricos e das transmissões que eu faço de psicanálise dentro de uma teoria freudiana e também de uma clínica do cuidado, né? Quem tem acompanhado o meu trabalho sabe que eu estou junto com a professora Juliana Lara, desenvolvendo um grupo de estudos sobre Sandor Ferencz e Donald Winnicott, dentro do Semblante, e teremos o próximo ano também informações voltadas para esses autores da psicanálise. E eu estou deixando isso bem marcado, talvez porque vai escapar algumas referências aqui, sobretudo de Ferencz, e referências essas que o Freud também cita nesse texto Narcisismo. Porque em Introdução ao Narcisismo, ele está dialogando com muitas teorias psicanalíticas que estão sendo desenvolvidas por outros psicanalistas contemporâneos seus, a exemplo do Ferencz e do Otto Henck. Então, aqui eu vou tentar trazer para vocês, né, ao longo da transmissão, também referências com que o Freud dialoga e sugestões também de leituras, por que não? E também, colegas, trazer esse texto para a nossa atualidade. Como é que a gente pode pensar o que chega à clínica enquanto sintomática, enquanto queixa, e como nós podemos olhar
para o campo do narcisismo dos nossos pacientes, analisandos, analisantes. Então, essa é a proposta desse percurso que vocês se inscreveram e estão aqui mergulhando junto comigo. Então, convido todos vocês para esse mergulho acerca desse tema tão falado na atualidade também, que é narcisismo, né? Vocês já perceberam que nas redes sociais tem muita gente falando sobre narcisismo? Mães narcisistas, né? Relações narcisistas, e parece que o narcisismo anda de vento em popa por aí. Entretanto, quando nós vamos nos debruçar sobre esse texto freudiano, nós vamos tentando compreender o que é, afinal, o narcisismo dentro da teoria freudiana, o narcisismo dentro da psicanálise, e vamos buscar entender também qual é a diferença de uma chamada psicopatologia, no campo da psicopatologia, quando trazem o narcisista, versus o quê? O narcisismo enquanto constituinte do eu, um constituinte necessário, né? E que traços são esses que nós percebemos também nos sujeitos, nas relações, e que são formadores de sintomas? Então, a proposta aqui desses 3 encontros serão, que inicia hoje e seguirão nas próximas 2 sextas-feiras, e em novembro teremos também, pessoal, o convite, o texto Além do Princípio do Prazer. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá no nosso site, o semblante.com.br, que também faremos um percurso por além do princípio do prazer, tá? Então, nossos 3 encontros, nesses 3 encontros, eu tentarei aqui, com a ajuda de vocês, trazer, né, à cena, à luz, o texto freudiano, as implicações dele, as influências de Freud para esse texto e a atualidade para pensar a nossa clínica. Combinado? Vamos lá? Eu vou iniciar aqui, né, essa apresentação com vocês. Aliás, já iniciei, e eu vou deixar os últimos 10 minutos, das 17h50 às 18 horas, para vocês fazerem questionamentos, tá bem? E aí a gente segue um fio, vocês podem deixar questionamentos no chat ou fazer os questionamentos depois, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre narcisismo. Narcisismo tem costumado ser uma palavra muito feia, né? O significante narcisismo ou narcisista, ele vem sendo colocado socialmente, ou sendo colocado, por que não, pela própria área da saúde, como algo pejorativo. Não sei se vocês concordam com isso, mas chamar alguém de narcisista ou falar do narcisismo de alguém parece quase uma ofensa, né? Espera, você está me ofendendo. É como a palavra egoísmo, né? Parece que egoísmo é uma palavra feia. Você é egoísta. É como se o egoísmo também não fosse parte constituinte de um eu, não fosse parte constituinte do sujeito. Então, a proposta desses 3 encontros aqui de estudos é para a gente pensar esse conceito de narcisismo e como ele vem sendo utilizado e banalizado, né, pelo senso comum, trazendo ele como um pejorativo, né, e como é que a gente pode usar esse conceito. Eu fui buscar o que era no dicionário narcisismo. E aqui eu trouxe bem uma folha dicionário
que é o quê? É o interesse pela aparência física, o interesse pela aparência, um apaixonamento, um enamoramento pela aparência, né? Um termo que nós percebemos que deriva do mito de Narciso. Opa, mas o Freud também vai pegar o mito de Narciso, porque o Freud foi um grande estudioso de mitologia grega e de literaturas, para poder fazer um estudo acerca do narcisismo. Embora ele não parta do mito, ele vai partir justamente do narcisismo sendo colocado enquanto uma perversão pelo NAC em 1899, o narcisismo era considerado uma espécie de perversão, olha, pela medicina. O que era narcisismo em 1899? Narcisismo em 1899 era uma conduta, olha, uma comportamento, conduta, em que o indivíduo tratava o próprio corpo como se esse fosse o objeto sexual. Ou seja, tocaria ele, acariciaria ele, olharia para ele como o próprio objeto sexual, ou seja, não um objeto externo, mas seu objeto de satisfação sexual era o próprio corpo. Opa! Desenvolvido nesses termos, o Freud vai pensar, né? O narcisismo seria uma espécie de perversão. Mas afinal, será que o narcisismo é isso? Ou será que o narcisismo é só isso? Ou pode ser mais coisas? De alguma maneira, quando Freud começa o seu primeiro ensaio, são 2 textos sobre o narcisismo, a introdução ao narcisismo ele divide em 2 partes, a 1 e a 2, ele vai trazendo essa visão, que já vem de um campo da medicina dos estudos da sexualidade. Narcisismo é tratar o próprio corpo como objeto sexual, e ele pensa acerca já de uma perversão, lembrando que em 1905 ele já tinha publicado os 3 ensaios sobre a sexualidade. Esse texto é de 9 anos após, colegas, 3 ensaios sobre a sexualidade. Então, muita água já rolou por debaixo dessa ponte. O Freud já vai ter se debruçado aí sobre os estudos da neurose, percebendo como se dava a neurose de transferência, ou seja, como o analisante transferia sua libido dos objetos exteriores para o próprio analista. O Freud já estava também, olha, debruçado sobre os estudos da esquizofrenia, das parafrenias e da megalomania, ou seja, de como o indivíduo retirava a libido dos objetos exteriores e voltava para si mesmo. No final das contas, colegas, o Freud já estava desenvolvendo, olha, há bastante tempo, uma teoria sobre a libido e os movimentos dessa libido. E de quais libidos eram possíveis existir em um sujeito, em um indivíduo, né? E isso faz um sentido, colegas, porque a teoria dele sobre, digamos que a obra-prima dele, se nós pensarmos sobre as pulsões, que é as pulsões e seus destinos, ou as pulsões e suas vicissitudes, vem logo posterior à introdução ao narcisismo, é publicado um ano depois. Então, o conjunto dessas 2 obras, que em 1920 a gente vai ter, além do princípio do prazer, nós temos aí um arranjo de 3 obras que, a meu ver, que é o ver da Michele, tem a teoria pulsional freudiana. Então, o narcisismo, introdução ao narcisismo, as pulsões e seus destinos e além do princípio de prazer, ou seja, quando ele traz a existência de uma pulsão para além da pulsão de vida, ou seja, o que há para além dessa conservação narcísica. Veja,
Então, são 3 obras que são fundamentais para nós compreendermos, nós psicanalistas interessados em psicanálise, quem é da psicologia, ou seja, quem está voltado para a compreensão, né, dessa constituição do eu, quais são os movimentos e destinos da pulsão e da libido. Bem, mas por que narcisismo? Quem nunca ouviu, né, o mito de Narciso, de como Narciso se apaixonou por si mesmo e o quê? Morreu afogado em um lago, em um rio, diferentes versões. Né, de como Narciso ficou enamorado e apaixonado pela própria imagem. Já ouviram também, né, o Caetano dizer que Narciso acha feio o que não é espelho? Pessoal, o mito de Narciso e pensar o narcisismo a partir da visão psicanalítica, nós vamos partir de quê? Da existência de um movimento, de uma energia chamada libido, que é uma energia sexual voltada para o próprio eu, investida no próprio eu. Olha só, esse enamoramento de si que é tão retratado no mito de Narciso. Quem era Narciso? Narciso era o jovem que não se enamorava por nenhuma ninfa. O Narciso ele não se namorava. O que significava o Narciso não se namorar na psicanálise? Ele não destinava libido a outrem. Destinar libido a um objeto de amor é o quê? Amar. É dedicar uma porção, e esse texto do Freud nós vamos chegar lá, uma porção do meu narcisismo, do meu amor próprio a outro. E Narciso morre por quê? Porque ele não amou outro. O Narciso morre por excesso de pulsão. Ele morre por excesso de libido egóica em si mesmo. Vamos chegar lá nesse ponto. Afinal, já dizia o Freud, né? Que é preciso amar para não adoecer. Esse trecho está aqui, quando Freud está tratando sobre a questão do narcisismo. Afinal, por que que nós amamos? Por que que nós, humanos, destinamos uma parte da nossa libido, e pensando a libido, a nossa energia sexual, constituinte, para um outro objeto, para um outro sujeito? Porque chega a um ponto que há um transbordamento dessa libido que o quê? Que se eu não amar, eu adoeço. Olha a doença narcísica. Se eu não amar, se eu não destinar essa libido a outro objeto, parte dessa libido, se excesso, eu adoeço. Querem ver um exemplo disso que ele vai trazer? Olha o que é a megalomania. Olha o sujeito na megalomania. Megalomania. Eu sou tudo e o outro é o quê? Nada. Eu sou grandioso, olha a onipotência infantil, né? As raízes da onipotência infantil. E a libido é retirada dos objetos para esse eu. O Freud está olhando para esses casos e percebe o quanto que esse excesso de uma libido voltada para o próprio eu é adoecedor. Ou seja, é a libido que leva lá no mito grego a morte de Narciso. Que a morte de Narciso, não necessariamente no mito, é uma morte real do corpo, mas é uma morte da alma, da psique. Uma psique que não sustenta o quê?
destinar a sua cota de libido a um outro. Ele morre em si mesmo. O narciso, ele morre em si mesmo, como o chamado narcisista, né? Que é um sujeito que não ama, se a gente for pensar bem em estrito senso dessa teoria freudiana, não ama o outro, só a si mesmo, né? Bem estrito senso aqui, mas a gente vai desenvolver esse ponto. Como estamos até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Breve introdução. Então, é preciso amar para não adoecer. Mas quando Freud está trazendo isso, não é sobre amar a si mesmo, é sobre amar o outro. É preciso amar para não adoecer e é preciso amar o outro para não adoecer. Para eu não adoecer com o meu excesso de investimento libidinal no meu próprio corpo e no meu próprio eu. Pessoal, quando eu estou trazendo isso e pensando Freud, o Freud tá construindo, vem construindo ao longo da teoria dele, uma teoria da libido que ela é quantitativa. Quantidade. Sabem? Todo mundo aqui passou pelos estudos de matemática. Sabem da equação? Né? X mais Y é igual a zero? Veja, quando a gente pensa na libido, vamos pensar numa equação que tem duas partes. Então, o que o Freud está nos trazendo é que o quê? Essa libido ela é quantitativa. Ela não deve estar só numa parte e não deve estar só em outra. Ela deve estar, ela tem um movimento e a nossa libido se movimenta, tanto para o eu quanto para um objeto de amor. Quando é que a libido, nossa libido, ela é mais investida nos objetos externos? Que objetos se entenda, entendemos tudo que é externo ao eu. Quando nós enamoramos, quando nós estamos enamorados. Então, Freud vai trazendo essa teoria e nos mostrando o que é essa equação da libido. Eu estou chamando aqui de equação, mas é uma construção que é uma teoria quantitativa. Ou seja, a libido é um quantum. A gente não sabe o que é o nosso X. A libido é o nosso X. Que quando nós enamoramos, se nós temos, né, vamos dizer, essa capacidade psíquica de nos enamorarmos e destinar libido para um objeto, a gente destina um quanto de libido. E às vezes a gente destina muito, né? E quando a gente destina muito e perde aquele objeto, nós ficamos o quê? Desvitalizados. Nós ficamos deslibidinizados, né? É como se o quê? A gente enfraquecesse. Aqui eu vou abrir o parêntese para um xixi, me permitam. Quem nunca teve uma dor de cotovelo, que diga o contrário, né? Quando a gente tem uma dor de cotovelo, fica ali, cadê a minha libido? Olha só quanto eu amei. Isso, né? E quando nós damos a nossa cota de libido, que é o investimento, olha, investimento é igual um banco, e a gente recebe o retorno da libido, do objeto, olha, esse investimento libidinal tem um retorno, é como se o quê? Olha, aquela libido nos preenche de volta. O amor do outro, o meu amor que foi investido preenche de volta. É quando, ao invés da dor de cotovelo, você recebe um telefonema, ou as flores, o chocolate. Opa, olha só, parece que vem aquela energia retorna para o próprio eu. Eu estou trazendo aqui exemplos que podem ser banais e simples do cotidiano, para vocês podem pensar, ah, nossa, mas olha que bobagem. Mas esse é um exemplo de como é uma teoria quantitativa.
excitativa. Que quando o sujeito investe a sua libido em um objeto, ele pretende receber de volta. Senão não existia dor de cotovelo, né? A frustração. Ele pretende receber de volta, né? E essa libido, olha, o que o Freud está nos dizendo, na maior parte dos casos, ela está circulando entre eu e o outro. Na maior parte dos casos, eu e o outro. Então, a gente vai trocando eu e o outro. E esse outro é o objeto. É cônjuge, pai, mãe, irmão, filho, trabalho, por que não, chefe, né? O carro, a casa, a nossa libido vai sendo investida. E nós buscamos ali o quê? Um retorno, que é o quê? O campo de prazer, satisfação, né? E nesse texto acerca da teoria libidinal, o narcisismo é uma teoria libidinal, Freud também vai trazer esse prazer, essa satisfação. Porque o excesso libidinal causa um desprazer. Eu preciso investir, olha, excesso libidinal é excesso pulsional. Se eu não investir, olha, se eu não amar, eu adoeço, gente. Essa é a nossa questão freudiana. Acho que todo mundo já viu essa frase do Freud, né? Preciso amar para não adoecer. E pasmem, ele está falando do narcisismo. É preciso amar, senão eu adoeço do meu próprio narcisismo. Está no texto de 1914. Né? É isso que a psicanálise fala sobre o Narciso, o mito. Narciso morre porque foi o excesso que o matou, de amor por si mesmo. Não é sobre o rio. Olha, o rio é só metafórico. Eu me afogo nesse excesso de mim mesmo, sem outro. Como estamos até aqui, eu gosto de ver as carinhas, os rostinhos, né? O professor gosta de ver o rosto para ver se está tudo, né? Se ninguém correu ainda. Vamos lá. Caminhando nessa teoria. Então, pessoal, nós temos aqui um texto de 1914. Eu estou usando aqui essa edição da Companhia das Letras, né? É a edição que eu gosto de usar, tá? Que para mim tem uma tradução mais aprazível, mais didática, sobretudo pelas notas. Então, é a edição que eu uso para os meus encontros, para transmissão. Tá? Então, qual é a importância desse texto? Ele surge justamente quando Freud dedicava o seu estudo às psicoses e à melancolia. Lembra o que eu estava falando das parafrenias, da esquizofrenia, da megalomania? O Freud estava dedicando o estudo às psicoses junto com o quê? Com um grupo de psicanalistas em diálogo com Jung, o Jung que estava questionando Freud acerca da libido nas psicoses. Então, Freud estava ali, debruçando. O primeiro texto da introdução, a primeira parte, traz sobre isso, né? Ele vai, não vou adentrar aqui na discussão dele, no debate dele com Jung, mas ele deixa muito claro de onde parte. Parte de uma conduta chamada narcísica, que diz respeito ao que ele chamaria de uma perversão, que é uma satisfação sexual com o próprio corpo. Para ele já é uma... A psicanálise já tinha isso dado como a perversão, né? Estudos, 3 ensaios sobre a sexualidade. E ele vai partir de quê? Da observação dos caminhos da libido nas psicoses, em casos que não eram neurose. Por quê? Porque na neurose ele já havia percebido a libido sendo destinada a objetos, né? E de como o neurótico, num grande sofrimento, muitas vezes saía da realidade, como nas psicoses. O neurótico, ele se descolava muitas vezes da realidade, mas o investimento libidinal em objetos, ele não deixava de existir na neurose, né? E nas psicoses?
o Freud vai tentando entender, porque o Jung, ele vai discutir o que é com Freud. Olha, na psicose não existe uma libido sexual, então vamos revisitar essa tua teoria da libido. E o Freud, né, vai pensar, opa, mas as psicoses é diferente das neuroses. É necessário, então, entender como é que se dá a economia libidinal nesses outros casos que não são neurose e nesse sentido eram as psicoses. Por isso que o quê? Ele vai realizar na primeira parte um estudo mais compreensível e mais complexo das relações, né, libidinais, do ego e do objeto no campo das psicoses. É aí, então vocês me perguntam, Michele, de onde parte esse estudo do Freud sobre a existência de dois narcisismos, primário e secundário? Ele vai partir da observação das relações de ego e objeto, libido do ego, as libidos de ego e libido de objeto, no caso das psicoses. De como os psicóticos se relacionam com o objeto, né? Nós vamos nos debruçar sobre psicoses? Não, porque o Freud não vai se debruçar sobre psicose nesse texto. Ele vai se debruçar sobre a existência de dois narcisismos. Um narcisismo chamado narcisismo primário e um outro narcisismo secundário, que era o narcisismo que sem esse nome ele observava nas relações dos neuróticos, que era a relação do neurótico com o outro, do neurótico com o objeto. Ele vai dizer, opa, é necessário olhar para o narcisismo anterior, mais primitivo, que a gente tem falado pouco desse narcisismo autoerótico. Esse autoerotismo que apareceu lá nos 3 ensaios sobre a sexualidade, que outros autores têm falado sobre isso, outros a partir dele, mas que a gente não tem olhado muito para esse campo autoerótico. Então vamos lá, né? É por isso, pessoal, que esse texto do Freud, que é um ensaio, né? São ensaio, introdução ao narcisismo é um ensaio, ele vai marcar uma introdução formal, ele vai trazer o conceito de narcisismo para a psicanálise. Até então, não existia um conceito formalizado de narcisismo. E ele vai tentar responder, olha, a essas lacunas, esses vazios na teoria, as lacunas, o que não estava bem claro sobre a teoria da libido. Então, vamos caminhando. Quais são as compreensões ou contribuições desse ensaio? Vamos elencar aqui 4 grandes contribuições que a gente não pode esquecer desse texto. Primeiro, o desenvolvimento do conceito de narcisismo. Então, o conceito de narcisismo que nós empregamos até hoje, com suas variações, né? A base é o conceito que o Freud traz na introdução ao narcisismo. Que conceito é esse? A gente vai ver nos próximos 10 minutos. Segundo, o desenvolvimento, olha o que eu comecei falando, das teorias sobre a libido. Nesse texto, o Freud vai trazer separadamente, anotem mentalmente ou nos papéis, libido do eu e libido do objeto. Então, ele vai começar a separar. Opa, a libido é a mesma? Ele questiona, a libido é a mesma? Mas ela se manifesta aqui, olha, quantitativamente de formas diferentes. Existe essa energia psíquica que ele diz, a gente não sabe, ela é uma energia psíquica. Talvez quando os estudos sobre a biologia se aprofundarem, a gente entenda melhor sobre ela, mas sabemos que ela é psíquica. Ele traz assim, sabemos que ela é psíquica. E que ela se difere dos instintos dos animais. Olha onde é que o Freud está trazendo, né? Pulsão versus instinto, libido versus instinto. Ela se difere. Os estudos de biologia, ele está em 1914, ainda não são
muito aprofundados para a gente entender, mas um dia a gente vai entender ela a partir do campo biológico. O Freud médico, sem esquecermos de onde ele vem, né? Mas ela é psíquica, ela é psicológica, ela é psíquica. E ela se manifesta de uma forma voltada para o eu, que deriva do próprio instinto de autoconservação, e dela vai vir um amor próprio, né? Mas ela também se destina a objetos, o que faz esse movimento para o outro, o que faz um movimento para o mundo externo, né? Então, nesse texto, o Freud também vai trazer contribuições para o desenvolvimento das teorias sobre a libido. Libido do eu e libido do objeto, de forma quantitativa. Também sobre a teoria das escolhas objetais. Por que é que nós amamos quem nós amamos? Por que é que nós nos apaixonamos e nos enamoramos por quem nós nos enamoramos? Alguém já viu Amor à Primeira Vista? Já ouviram falar sobre amor à primeira vista? É a primeira vista da consciência, mas do inconsciente o Freud vai dizer, é aqui a teoria dele. Do inconsciente já está lá, já existiu. É a segunda, a terceira ou a quarta vista, ou seja, porque a gente repete as mesmas escolhas objetais. Então, vai passar sobre esse texto, a partir desse texto, Introdução ao Narcisismo. E outra contribuição é o desenvolvimento do que ele vai chamar de amor próprio. Tanta gente fala em amor próprio e falamos sobre o desenvolvimento do amor próprio. Fulano tem amor próprio, fulano não tem amor próprio. O que é a psicanálise e o que é que Freud falou sobre o amor próprio? Também vamos encontrar nesse texto sobre a introdução ao narcisismo. Tá? Vamos seguindo? Então, para pensar o narcisismo, olha só, o Freud partiu de um pressuposto, que foi a existência de uma conduta chamada de narcisismo, que era a escolha do próprio corpo como objeto erótico, um objeto de satisfação, que era uma conduta, e ele vai dizer, opa, isso aqui está voltado a uma compreensão de perversão. Mas tem narcisismo também nos neuróticos, então narcisismo é mais coisa aqui, vamos entender o que é. Ele vai pensar um narcisismo anterior à libido objetal, que é a libido destinada aos objetos. Opa, tem um narcisismo anterior aqui e vamos pensar sobre esse narcisismo. O que vai vir a ser, na teoria, o chamado narcisismo primário. E ele vai também nos trazer o conceito de um instinto do eu, a compreensão de um instinto, os instintos do eu, e de um instinto sexual, que se diferencia, mas se baseia ou tem dependência nos instintos do eu. E esse instinto sexual vai ter uma libido do eu e uma libido que objetal. E eu vou pontualmente tentar trazer para vocês aqui explicar o que seriam esses instintos do eu. Veja só, o Freud vai nos trazer que nós temos duas existências, uma biológica e uma psíquica. No texto de 1915, ele vai colocar a pulsão como limite, né? A intersecção entre o psique e o soma. Vamos pensar o somático, o corpo, como uma existência biológica. E vamos pensar, vamos retornar lá para o campo do bebê, né? Quando nós adentramos a teoria psicanalítica, sobretudo o desenvolvimento psicossexual, né, 1905, o Freud, ele vai relacionar o desenvolvimento pulsional ao que? Às atividades ou necessidades biológicas, orgânicas e instintivas. O bebê chora
E o bebê mama. Por quê? Porque tem um campo da biologia, olha só de onde o Freud está partindo. Um campo da biologia que vem de um instinto de sobrevivência da espécie que impulsiona, não vou falar impulsiona, mas move, funciona para a gente não misturar com pulsão, move esse animal aqui, eu estou falando do animal, esse animal o quê? A chorar e mamar, chorar para mamar. O bebê ele não aprende a chorar, ele nasce e ele chora. É tanto que quando ele não chora, ele leva tapinha. Aí ele reage o quê? Chorando. Então, o Freud está colocando o instinto do eu aqui num campo biológico, inato da espécie. Existiria algo inato, que é no campo instintivo, né? E esse campo instintivo que vem o nosso campo de sobrevivência, o instinto do eu é um instinto de sobrevivência, e nesse instinto do eu é que vai, a partir dele, estar calcado o campo libidinal. Logo, a libido oral, que é uma libido... Mais tarde ainda. Vou dizer. Só mutando aqui. A libido oral, ela é desenvolvida a partir de uma necessidade que vem de um campo biológico, que é da alimentação. Então, o Freud está aqui trazendo uma teoria, desenvolvendo a partir dos estudos que ele já tem feito acerca da existência de um campo biológico e de um campo psíquico, como a libido, ela se desenvolve a partir do quê? Do campo instintivo. Ela está calcada no campo instintivo. Pessoal, é nesse sentido que o quê? Que a libido do eu, ela vai ser uma correspondente, o quê? Ao campo da sobrevivência. Olha só, o investimento no meu eu. Vai ser o campo da energia sexual investida no eu. Mas para além desse campo de sobrevivência, agora para um campo de satisfação pulsional, não um campo só da alimentação, olha, na libido oral, e sim para além, uma satisfação. Pensando, pessoal, o bebê quando mama, o bebê mama só para se alimentar? Não, né? É o para além. E aqui o Freud vai trazendo, olha, essa satisfação encontrada no que primeiro foi um movimento instintivo de sobrevivência, é o que vai desenvolvendo o quê? A libido, a energia sexual. É um campo de desenvolvimento que o Freud vai nos colocar. Então, aí ele já tem uma teoria que ele desenvolve já há algumas, vamos dizer, décadas, do início dos 1900, que ele está pensando a pulsão, o recalque, dentre tantos outros conceitos voltados para a pulsão, para o desenvolvimento pulsional, ele está aqui percorrendo uma teoria quantitativa da libido. Final. Então, o que é narcisismo? Pessoal, o narcisismo para o Freud não vai ser uma patologia. O narcisismo vai ser um lugar no desenvolvimento sexual regular do ser humano. Que lugar é esse? É um lugar do desenvolvimento libidinal. Não seria uma perversão, ou seja, uma conduta, mas seria o complemento libidinal. Olha, é um complemento libidinal, por isso que o narcisismo está ligado ao que é o desenvolvimento libidinal, do egoísmo, do instinto de autoconservação. Então, o Freud coloca na base o instinto de autoconservação, a partir do qual que tem um desenvolvimento libidinal voltado para esse bebê, para o próprio prazer, para o próprio eu do bebê.
Então, ele está dizendo, olha, essa libido voltada para o próprio prazer está no cerne do desenvolvimento narcísico, da constituição narcísica do indivíduo. E, colegas, o narcisismo, ou esse complemento libidinal, o Freud vai atribuir uma porção para cada ser vivo. Ou seja, cada ser vivo vai ser dotado de um complemento para essa libido do eu, que surge, nasce e se desenvolve a partir dos instintos de autoconservação, que é o instinto de sobrevivência. E aí, pessoal, veja, todo investimento no campo do prazer, que esse bebê de uma satisfação da pulsão, prazer, satisfação da pulsão, que esse bebê vai ter o quê? No próprio corpo, nas vivências que o Freud vai chamar aqui de autoeróticas. A oralidade, o toque, o olhar, o cheiro, né? Todo esse campo de satisfação no próprio corpo diz respeito ao desenvolvimento de uma libido autoerótica, ou seja, uma libido do eu. Logo, é o quê? É um desenvolvimento narcísico. Logo, o narcisismo associado à libido do eu, e a libido ela é sexual, ele é um constituinte do eu e faz parte de um desenvolvimento sexual regular de cada ser humano. Está fazendo sentido, pessoal? Então, o narcisismo, ele está lá, no nosso cerne do desenvolvimento. Quando a gente começa a desenvolver o nosso campo libidinal, calcado no instinto de autopreservação, que é o quê? O primeiro deles, a alimentação, que o Freud vai colocar. Então, a satisfação que a criança encontra com o próprio corpo, com a sucção, com o toque, depois o cheiro da mãe, e etc., ele vai colocar ao longo da sua obra os estágios psicossexuais, mas quando a gente vai para o campo da psicanálise, ele mesmo diz que todo o corpo, todo o nosso corpo é uma zona erógena. Nós vamos encontrar prazer de várias maneiras com o corpo. Por isso que ele coloca a criança, o bebê e a criança nos estágios iniciais de vida como polimorfa. Ela encontra prazer de várias formas no seu corpo. Sucção, colocar, ela chupa o dedinho, ela coloca coisas na boca, ela cheira, ela morde, ela aperta. Prazer. E esse prazer, ele é autoerótico. Por quê? Porque a criança ela não está encontrando prazer com o outro, mas ela está encontrando prazer com ela mesma. Está voltada para a constituição do próprio eu infantil. E essa constituição, colegas, é o desenvolvimento que nós vamos chamar narcísico. Então, narcisismo primário está relacionado ao que é o desenvolvimento dessa libido do eu, da libido egóica, como alguns chamam, que a gente vai chamar de libido do eu, acompanhando Freud, uma libido voltada para o próprio eu e não para o outro, para o objeto. É tanto que o quê? A criança faz assim, fulaninho ama a mamãe, ele diz, não, ele nem sabe o que é amor, ele está investindo nele mesmo. Só depois é que ele vai investir isso em um outro. Mas enquanto isso, ele está o quê? Recebendo o que vem dos cuidadores. E aqui já entrando nessa outra clínica, a criança está recebendo a libido do outro. Quem vai falar sobre isso? Sandor Ferencz e Donald Winnicott. O Ferencz vai trazer essa teoria pulsional em que a criança, nos primeiros estágios da vida, ela recebe uma libido que vem do ambiente. Ela é investida pelo ambiente também, né? Então, eu me amo porque o quê? Qual a minha capacidade de desenvolvimento libidinal? O investimento. Se eu não tiver um ambiente,
eu estou num campo de sobrevivência. Eu vou ter que chorar, chorar, chorar para comer, 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 sem prazer, né? Sem satisfação. Mas, enfim, isso aqui é para um outro ponto, mas só para a gente entender qual vai ser o desenrolar, o desenvolvimento dessa teoria com outros autores, né? Já trazendo a importância de quê? Porque essa criança, esse bebê, tá num campo de autoerotismo, encontrando prazer, mas para ele encontrar prazer, ele depende também de um outro, que o toque, que tenha um campo de vinculação com ele. Vamos lá. Como estamos? Vamos andar mais um pouquinho. Então, pessoal, o que o Freud nos traz a partir dessa teoria? Que o eu não existe desde o início no indivíduo. Ele é desenvolvido, né? E ele vai ser desenvolvido a partir de quê? Dessa relação biológica e psíquica, da formação de um eu e de um objeto externo, como essa criança, esse bebê vai se relacionar com o mundo. Então, nós indivíduos temos uma dupla existência, uma existência biológica e uma existência psíquica. E nós, à medida que nós formamos o nosso eu, nós temos o quê? Uma relação com o externo, que são os objetos. Mas esse eu não existe desde o início no indivíduo. Esse eu, ele se constitui a partir de quê? Dos investimentos libidinais. Então, Michele, para o Freud, colegas, para o Freud, se o eu não nasce, não existe no indivíduo, ele se desenvolve, ele se constitui. Para ele se constituir, é necessário o quê? O desenvolvimento e o movimento libidinal, esse desenvolvimento da libido. Primeiro, de uma libido do eu, autoerótica. Eu existo. Por quê? Como é que eu sei que eu existo? Como é que esse eu é formado? Quando eu começo a ter percepções do meu próprio corpo, do meu prazer, e eu começo a me perceber como que, como um indivíduo separado de algo externo, olha, o objeto, o outro. Então, isso passa por um desenvolvimento, e esse desenvolvimento passa pelo campo pulsional, ou seja, por investimentos libidinais e movimentos libidinais, voltados para o próprio eu, e sim numa diferenciação aqui que vai ser posterior do outro, de um objeto. Então, colegas, o eu não existe desde o início do indivíduo, mas ele vai se constituir a partir do quê? Do movimento da libido, que é o quê? O desenvolvimento também, que a gente pode dizer, narcísico aqui nessa teoria. É com o narcisismo primário, a partir do desenvolvimento narcísico primário, que é autoerótico, prazer com as próprias sensações, a autopercepção, aquela famosa concepção, a majestade e o bebê, né? A sua majestade e o bebê, que esse eu começa a ser desenvolvido. Inicialmente num campo biológico e depois o que? Olha, colegas, num campo psíquico, diferenciando o eu, meu eu, de tudo que é externo, que vai ser objeto. O que é externo ao eu é um objeto. Então, no nosso próximo encontro, colegas, nós vamos para a definição do narcisismo primário. Aliás, já vou deixar vocês aqui com o narcisismo primário do Freud, que vai passar pelo investimento do eu com a libido, olha, a libido do eu, e pelo campo do autoerotismo. E esse narcisismo primário diz respeito às primeiras satisfações autoeróticas, como nós estávamos pontuando aqui, que foram essas primeiras satisfações. Vamos voltar para a amamentação, por exemplo.
foram experimentadas em conexão com as funções vitais de autoconservação. Olha, a alimentação é uma autoconservação. Os instintos sexuais, para o Freud, que vai ser a libido sexual, vai se apoiar de início nos instintos do eu. E apenas mais tarde vão se tornar independentes. Então, é como se o que nesse primeiro momento não tivesse diferenciação dos instintos de autoconservação, dos instintos do eu. Porque os sexuais vão estar apoiados aqui, não existe uma sexualidade genital e de escolha vegetal externa. São todas o quê? Apoiadas no próprio eu, na libido do eu. E essa libido do eu voltada ou se desenvolvendo a partir dos instintos das funções vitais, instintos de autoconservação. É daí que deriva o quê? As fases psicossexuais, a oral, a fase anal, né, que é o prazer na excreção e controle dos excrementos, até no pegar os excrementos, né, no contato que a criança vai tendo com esses objetos que vêm dela, mas são dela, não são objetos externos, são dela. Então, aqui o Freud vai situar o desenvolvimento do narcisismo primário, que é o autoerotismo, o prazer que o indivíduo encontra com a satisfação do próprio corpo, voltada para o quê? Funções vitais de conservação. Vou deixar vocês com isso agora e queria ali ouvir. Eu vi que tem alguns comentários. O Daniel perguntou, seria o recalque originário? Daniel, você estava falando sobre a questão... Vamos pensar que o Freud, nessa teoria, ele não vai falar, ele não vai trazer o recalque. Quando a gente pensa em recalque originário, na teoria freudiana, nós estaríamos voltando a o que seria um chamado recalque mítico, que seria da primeira experiência de satisfação. Existiria um recalque de uma primeira experiência de satisfação, o recalque originário, né? E que depois seria experienciado lá na castração. Então, aqui o Freud está voltando mesmo, ele está em outro campo, muito mais do prazer do que do recalque desse prazer. Muito mais das experiências de compreender o movimento da libido e das experiências de satisfação libidinal do que do recalque. Mas ele vai realmente para como se desenvolve, para depois a gente poder falar desse recalque que vai ser trazido por outros autores. Mas muito boa questão. João Carlos, podemos afirmar que a estrutura do desenvolvimento sujeito é fundamentalmente organizada pelo jogo de repetição do Fordar às redições transferenciais? Então, podemos afirmar que a estrutura de desenvolvimento do sujeito, vamos pensar que o jogo do Fordar, que nós vamos ver em Além do Princípio do Prazer, que a gente vê em novembro, o jogo do Fordar, o Freud traz para o jogo de presença e ausência de como o bebê vai conseguindo simbolizar a falta. Sim, as estruturas, se a gente for para psicose, neurose, perversão, elas vão para aí, né? Para a capacidade que o sujeito vai ter de simbolizar a falta e, mais à frente, a castração. Seria aqui que você queria, essa seria a questão? Profe, Michele, eu queria só numa posição, né? Que quando você falando me deu esse insight, né? Aquela questão da repetição. Eu estou com um paciente que tô trabalhando muito isso e revisando tudo isso. Eu queria saber que se aquela primeira instância, né, do sujeito, uma coisa bem de posição, ele já começa esse jogo de presenças e ausências, o primário e secundário, ele já começa ali, é só isso que é a minha dúvida ali. Ah, perfeito. Entendeu? É que quando eu fui para a estrutura, a minha cabeça já
virou assim a chave. Eu fui para Não, neurologia. não, só ali naquele momento já existe esse jogo, então ele vai ser estruturante, a repetição vai ser estruturante para o sujeito? Eu estou correto nesse pensamento? Eu vou te trazer, eu vou trocar a palavra estruturante e Tá. assim vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. Uhum, Vamos dizer as primeiras relações de objeto, uhum, que é com, aí vamos pensar na relação com a mãe, então aham. a forma como ele recebe ou não recebe libido, como ele é investido ou não, isso. E aí sim, eu acho que aí a gente chega à tua questão, sim, isso é Ah, estruturante só isso, para as obrigado. repetições. Fez sentido, né? Fez Muito sentido, sim, bom. muito obrigado. Peço desculpa porque foi lá para outro, minha cabeça Não, eu sabe outra. acredito sim, eu acredito sim. É uma pergunta muito básica, mas é estruturante para a gente É, poder. exatamente. É que, claro, exatamente, é estruturante para o desenvolvimento do sujeito. Essas primeiras relações e a forma como esse mundo externo, o objeto, o ambiente, se relaciona conosco nesse campo libidinal. Porque se você for pegar por tópicas, né, um artigo de 1914, até estava olhando se eu tenho o livro, o outro é de 1920, Sim, mas as exato. coisas já estão ali, já Então, amarradas, né? Nossa, é uhum, apaixonante, né? É assim. é. Obrigado, Muito. professora, obrigado. Eu que agradeço, João Carlos. E isso, claro, eu puxei para minha sardinha que eu fui para a teoria das relações de objeto, né? A teoria relacional. E muito bom, realmente. Essas primeiras edições de prazer, né? De investimento libidinal. Tem sujeitos, por exemplo, a gente vai hoje para uma clínica de casos difíceis, e nós vamos ter sujeitos que não foram investidos de libido pela mãe, né? E aí, essa repetição, ela vai ocorrer na clínica. Porque o Freud já vai trazer, né, como os nossos amores, as repetições dos nossos amores, ou seja, dos objetos que nós nos vinculamos, vem de lá, desse campo do narcisismo primário. Então, muito bom, passa por aí mesmo. Muito obrigada, João Carlos. Eu que não tenho, eu que virei de um lado para outro. Não, você foi perfeita. Muito obrigado, eu. Eu que agradeço. Então, alguém mais? Vai ficar gravado, vamos disponibilizar o link YouTube para vocês no grupo, tá? Da gravação. Então, quem está no nosso grupo de WhatsApp, quem não tiver, manda e-mail ou manda o WhatsApp que vocês vão ter disponibilizado a gravação no YouTube. Todos os inscritos vão ser disponibilizados. A gente tem a lista de e-mail, manda para vocês também ao longo da semana. Alguma questão, pessoal? Como foi para vocês? Hoje. Hoje foi foi introdução da introdução. Semana que vem a gente vai se aprofundar. E o bom dessa teoria, eu sou suspeita, eu acho apaixonante a teoria freudiana, psicanalítica, mas a do narcisismo nos dá muito pano para manga para as nossas clínicas e, por que não, para nós olharmos aí para o mundo, para as nossas análises pessoais também. A Flávia abriu o microfone, deseja colocar alguma coisa, Flávia? Acho que foi só uma. Então, quero agradecer a presença de todos e todas. Se alguém tiver alguma questão, também pode deixar lá no grupo, que às vezes a gente fica ali implicada e fica elaborando. Deixa lá no grupo que a gente pontua depois, a gente vai fazendo uma discussão lá. Acessem o formulário para deixar a presença para emissão de certificados, né, ao final. E agradeço a todos vocês, agradeço a Paola. Continuamos na próxima sexta, aí vamos nos debruçar em narcisismo primário e aí vamos para a teoria das escolhas objetais. Vejam, já temos o conceito de narcisismo. Faz parte do desenvolvimento sexual de todo sujeito e todos temos uma porção, viu? Então, não é uma palavra feia, né? Se alguém chamar você de narcisista, faz, eu tenho um narcisismo mesmo, né? Não sei qual é, vou levar para o meu analista. Então, vamos desmistificar essa palavra. Ao passo que o que já sabemos que tem uma teoria de libido, uma teoria quantitativa, e que ela é imprescindível entender quando a gente está na clínica, para onde está indo a libido do meu paciente? E foi toda para o objeto, a gente tem que trazer de volta para ele, porque se ele perde esse objeto,
e está só num objeto, quantos objetos ele pode amar que investir libido? Trabalho, família. Percebem quando a gente vê essa teoria por quantitativa, é muito perigoso quando a gente investe a libido só num objeto. Porque se você perde esse objeto, para onde vai a tua libido? Então, o movimento da nossa clínica também passa por isso, por ouvir o investimento libidinal. Ou para o próprio eu, também volta para o Freud, vai adoecer, né? Então, qual a nossa capacidade psíquica? Eu digo capacidade que é de desenvolvimento psíquico para investir. É um desenvolvimento, amadurecimento. Investir em vários objetos, né? E nesse sentido, pessoal, agora vamos caminhar. Narcisismo primário e secundário e como se dão as escolhas objetais. Porque nós amamos quem nós amamos, nós sofremos pelo que nós sofremos. Esse texto também vai passar por aí. E muito boa colocação do João Carlos, que já nos dá a brecha. Ó. É como a gente se relaciona com os nossos primeiros cuidadores. O Freud vai falar a mãe e o pai, mas aqui a gente vai abrir para os primeiros cuidadores. Tem um grupo de WhatsApp desse grupo de estudos? Tem, Simonete. Patrícia perguntou como esse sujeito não investido pela libido da mãe pode sair de um estado de depressão. Aqui, o analista enquanto um ambiente. Então, a gente já vai para outra teoria para o analista ser um ambiente. Por isso que o analista ele tem que ter muita libido dentro do setting analítico, muita pulsão. Porque muitas vezes o que falta é a gente ver esse movimento que está ali, o meu analisante, ele está desinvestido, aí se o analista estiver ali, sem libido, né? E a gente vem com aquela libido, e a libido é visível. A libido a gente sente. Então, a gente vai investindo aquele paciente, dando sustento, tem que ter libido para poder ser sustento do ambiente, do paciente na clínica. Então, a gente entra no analista ambiente, né? Nós vamos entrar no tato analítico e na empatia ferenciana também. Então, trazendo Winnicott e Ferenc para pensar os manejos da clínica. E temos um grupo de estudos de Winnicott e Ferenc. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais, é só contactar-nos ali em nossas redes do Semblante. Muito obrigada. Simonete, temos um grupo, foi mandado por e-mail, mas a Paola já pode entrar em contato contigo, ou você manda o nosso, ali está no nosso grupo de estudos, a gente manda o link para você, tem um grupo do Ela WhatsApp. acabou de postar o link aqui. Ah, Eu acho que eu perfeito. não abri pelo e-mail, eu fiquei colocando em tudo quanto é grupo pedindo o link. Ela mandou até no diferente lá e fez um Eu aumento. estava sem ver, tá, tudo bem. Não, sem problema, eu não vi ali, eu não vi os grupos nos últimos minutos antes de entrar. Não, deu certo. Obrigada. Que bom. Então, desejo um ótimo final de semana e ótimas reflexões narcísicas e muito investimento libidinal a vocês. Obrigado, Michele. Eu que agradeço e bem-vindos mais uma vez. Muito Até a obrigada, próxima professora. vez. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, professor. Muito obrigada. Tchau.